eu tinha alguns outros textos para pregar aqui, gente. Falta de texto não era um problema, não era. E eu relutei até um pouco para falar sobre esse texto. Perguntei a alguns amigos qual mensagem. Eu tenho esse hábito, né? Pergunto a minha filha, mas toda vez que eu pergunto, Luiz, qual mensagem que eu vou pregar? Não, prega sobre Jó. Prega sobre Jó. Eu falei, minha filha, eu não aguento mais, né? E hoje ela falou, prega sobre Mateus capítulo 1. Eu falei, não, minha filha, calma aí, não é assim não. E aí eu tenho esse hábito, gente, é coisa minha. Perguntar para os amigos, qual mensagem que você acha? E aí me falaram de tantas outras que eu poderia pregar, mas o Espírito fez aquecer esse texto aqui no meu coração. Amém. E se ele fez, o dono da igreja é Deus, gente. Então quem sabe que a igreja precisa não é o Leandro. Quem sabe que a igreja precisa é Deus. E se ele trouxe essa mensagem para cá, é porque ele sabe que alguém precisa da mesma. Aliás, eu aprendi que ele não erra endereço nunca. Se houver erro de endereço, é porque não foi Deus que enviou a mensagem. Pastor Alessandro, Deus abençoe. Falei para ele que esse sapato deve custar no mínimo uns R$500. Aí misericórdia de quem chove nele, pequenininho. Queridos, no capítulo 12 do livro de Atos, esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, a saber o versículo por número 5, Carol, é conhecidíssimo de todos nós. Só que nós precisamos entender, na verdade, o que está acontecendo aqui. Não existe um bico de possibilidade de eu começar a falar para vocês aqui do capítulo 12, se nós não entendermos, na verdade, o que está acontecendo dentro desse contexto. Você sabe que Jesus, após vir, exercer o seu ministério terreno, ele vai ser traído, vendido, crucificado e posteriormente morto. Quando ele é morto, as pessoas estão pensando que acabou a história, só que a morte dele, Filipe, não foi para o fim, foi para um recomeço. E quando todo mundo está achando que por ele ter morrido acabou a história, a Bíblia diz que ao terceiro dia, pela manhã, Maria está indo ao sepulcro para embalsamar o corpo, e quando ela está na caminhada em direção ao sepulcro, existe uma preocupação. E qual é a preocupação? Quando nós chegarmos lá, tem uma pedra que é posta na porta ou na entrada do sepulcro. E como nós faremos para remover a pedra? Só que a Bíblia diz que quando elas chegaram, a pedra já havia sido removida. Eu não sei se isso te alegra ou te apavora, mas quem removeu a pedra não foi o jardineiro. Quem removeu a pedra não foi nem o discípulo que correu na frente. Quem removeu a pedra não foram as Marias que estavam indo lá. Mas quem removeu a pedra é aquele que tem poder. Oh, aleluia! Na terra, no céu. Ele tem poder sobre a vida. Oh, glória! E também tem poder sobre a morte. A pedra não deteve o nosso Jesus. A Bíblia diz que quando elas chegam lá, ela olha para dentro do sepulcro e ela vê os lençóis jogados no chão, e a preocupação é: onde puseram o corpo do meu mestre? Você já conhece essa história. A Bíblia diz que Jesus agora ele vai ressuscitar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, pastor Alessandro. A Bíblia diz que ele vai aparecer aos seus discípulos. Quando ele aparece aos discípulos, ele vai dar a eles algumas informações. E uma das é que vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A preocupação de Jesus com os discípulos aqui é porque ele sabia que os discípulos já haviam visto ele dar vista ao cego, dar voz ao mudo, dar audição àquele que não tinha audição. Eles viram junto com ele paralítico levantar, e eles viram junto com ele um homem que
depois de estar morto há 4 dias, bastou um grito dele dizendo: Lázaro, vem para fora, que o morto ressuscitou. Jesus sabia que eles estavam acostumados a ver tudo isso, só que agora ele não vai estar mais ali. E a preocupação deles de Jesus não adianta eles terem tanta teoria ao meu lado, porque de agora em diante eles precisarão viver isso na prática. Aliás, na teoria é tudo mais fácil. Na teoria é tudo muito simples. Você quer ver uma coisa? Quem nunca havia pego em um automóvel para dirigir, senta no banco do carro e quem dirige está do lado dizendo: é simples. O carro está em ponto morto. Vire a direção do carro, dê partida, pise no pedal de embreagem, coloque a primeira marcha, solte o freio de mão, vai soltando a embreagem e ao mesmo tempo que você solta o pedal da embreagem, pisa no pedal do acelerador. Isso é fácil para quem dirige, mas para quem não dirige? Para mim, falar isso é simples, gente. Sei lá quantos quilômetros eu rodei de ontem à noite até agora. Fui no Rio 2 vezes a trabalho já. Então, para mim, é muito fácil falar teoria, mas na prática, para quem não está acostumado, é outra conversa. Só que Jesus, pastor Alessandro, que já sabia disso tudo antes desse episódio, ele vai dizer para os discípulos: o meu tempo aqui está acabando, eu vou para o meu Pai. Só que ele sabia que os discípulos teriam dificuldade, então ele diz para eles: mas fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos. Por quê? Porque a teoria vocês já sabem, mas daqui a pouco e daqui em diante vocês precisarão viver isso na prática. Mas na prática eu sei que vocês vão ter dificuldade, mas na hora da dificuldade fiquem tranquilos, porque eu rogarei ao meu Pai para que Ele vos envie o Espírito Santo, o Consolador. Jesus diz para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Porque ele entendeu, eu já ensinei tudo para eles, mas não tem como eles darem continuidade àquilo que eu ensinei, se eles não fizerem isso por intermédio do poder. Atos capítulo 1, verso número 9, a Bíblia diz que Jesus vai ser assunto aos céus. Quando ele é assunto aos céus, as nuvens o ocultam, e vocês já conhecem. Quando as nuvens o ocultam, os homens, os discípulos estão olhando para cima. E quando eles estão olhando para cima, a Bíblia diz que 2 varões se apresentam do lado deles e dizem para eles: varões galileus, por que é que vocês estão atônitos olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Graças a Deus, pastor Alessandro, eu repito: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Queira o homem ou não queira, aceite o homem ou não aceite, ele vai voltar. As informações dizem que não, mas ele vai voltar. Leandro, mas eu escuto dizer isso desde criança: ele vai voltar. Leandro, eu estou preparado, ele vai voltar. Leandro, eu não estou preparado, prepara-te, ó Israel, porque ele vai voltar. Atos capítulo 1, isso acontece. Atos capítulo de número 2, é o dia de Pentecostes, que todos nós conhecemos e cumprimos o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você já conhece, Atos capítulo 2. Eles vão ser cheios. Atos 2, eles são cheios. Aí em Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que Pedro vai pregar o primeiro sermão. Quando ele prega o primeiro sermão, cerca de 3.000 almas se convertem. E se convertem por quê? Por causa da palavra.
obrigado por ser barulhento igual a mim. Estou falando de palavra com poder. Porque eu conheço gente que não grita como eu grito. Mas você sente o peso do poder na palavra que é pregada. Pedro vai pregar o primeiro sermão e 3 mil homens se convertem. A igreja está em ascensão. Capítulo de número 3 do livro de Atos, você já conhece. É quando eles encontram um coxo na porta do templo. Perceba que a igreja está em crescimento. A igreja está avançando. Chegamos no capítulo de número 12 do livro de Atos. Herodes olha para a igreja e quando ele olha para a igreja é perceptível o crescimento da mesma. Quando ele olha para a igreja e percebe o crescimento da mesma, ele entende: eu preciso parar o crescimento dessa igreja. Qual é o problema de Herodes, Léo? É que ele não entende que ninguém para aquele que Deus resolveu fazer crescer. Aleluia. Vou repetir isso daqui para a gente acelerar logo. Qual é o problema de Herodes? É não entender que ele não para quem Deus resolveu fazer andar. Ele não bloqueia quem Deus resolveu fazer crescer. É por isso que tem gente me ouvindo pregar. E você já tinha tudo para ter desistido e não desistiu. Por quê? Porque a palavra de Herodes não é maior do que a palavra de Deus. Tem gente aqui que já era para ter desistido de ser empresário, já era para ter desistido da porta da faculdade e não desistiu. Por quê? Porque o grito de Herodes não é maior do que o grito do Deus da igreja. E lá vai a primeira palavra para quem tiver boca para poder dar glória e reagir. Herodes não vai paralisar quem Deus colocou para andar. Não vai. Glória. Herodes mata, pega e mata Tiago a fio de espada. E quando ele faz isso, dá certo. E o pior, o texto diz que isso agradou a alguns. Herodes está feliz, gente. Aliás, o plano dele está dando certo. E ele está pensando, viu como que é fácil parar o crescimento da igreja? Matei Tiago. Alguns se alegraram. A igreja já está meio perdida. Agora eu vou acabar com a igreja. Por quê? Porque se deu certo com o Tiago, vai dar certo com o Pedro também. Ele vai mandar prender o pastor da igreja, sabe, Pedro. Quando ele manda prender Pedro, qual é a ideia de Herodes? Prende Pedro, mata ele e a gente acaba com a igreja. E essa frase é repetitiva da mensagem. Qual o problema de Herodes? É achar que a igreja está firmada em Tiago. Qual o problema de Herodes? É achar que a igreja está firmada em Pedro. Para ficar mais fácil, qual o problema de Herodes, Ana? É achar que a igreja está firmada no Leandro. Qual o problema de Herodes? Com todo carinho e respeito, é achar que a igreja está firmada no pastor Délcio. Mas a igreja não está firmada em nós. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus! Porque o Deus da igreja é maior do que Tiago. O Deus da igreja é maior do que Pedro. O Deus da igreja é maior do que Alessandro. O Deus da igreja é maior do que Leandro. E ninguém vai paralisar a igreja que ele colocou para andar. Não vai. Oh, aleluia. Aleluia. Leandro, mas Herodes está vindo com tudo. Deixa Herodes vir, porque a Bíblia é quem diz e não eu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus! Oh, aleluia. Qual o problema da igreja? Que a igreja está com medo do que Herodes pode fazer, gente. Ele já fez com o Tiago, daqui a pouco faz comigo também. Deixa eu fazer, ué. Deixa eu fazer. Pedro está preso, pastor Alessandro. E Herodes está pensando, agora eu acabei com tudo. Michel. Só que quando ele pensa, acabei com tudo, alguém chama ele e diz, Herodes, eu sei que você queria matar ele hoje, mas não dá. Não dá por quê? Porque hoje agora a gente chegou na festa dos paisagens.
gente matar Pedro agora. Tem que esperar passar a festa e a gente mata Pedro. Na mente de Herodes, Rose, ele está dizendo: prendi ele no dia errado. Mas no céu, Deus está olhando e dizendo: não, você não prendeu no dia errado, não, você prendeu no dia certo. Por quê? Porque se prende no outro dia, prende e logo mata. Só que como prende perto da festa, eu prendo, mas não posso matar. E essa frase é para você memorizar e nunca mais esquecer. Tiago foi preso e morto, sim. E Pedro? Pedro está preso. Qual é a resposta? Pedro está preso, mas Pedro ainda está vivo. Olhe para alguém que está ao seu lado, por gentileza, com todo carinho, e diga: Pedro está preso. Pedro está preso. Não, gente, vocês estão fracos demais. Diga: Pedro está preso. Pedro está preso. Mas Pedro ainda está vivo. Se você não entendeu, eu aplico. Pedro ainda não aceitou Jesus, mas ele ainda está vivo. Pedro pode estar no bar nessa hora, mas Pedro ainda está vivo. Pedro está aqui no nosso meio, e ainda não vem nota, mas ele está vivo. E lá vai a minha palavra para o Pedro que me ouve: ainda há esperança. Ainda há esperança. Ele está preso. Qual o problema aqui? O problema é que quando Pedro está preso, Herodes está pensando: acabou. E qual o problema então? Já que não estava para matar, será por que Deus permitiu, Felipe, Pedro ser preso nesse momento? E eu falei isso lá no Capim hoje. O quê? Por que Deus permitiu Pedro ser preso nessa hora? Não era para testar Pedro. Era para ver qual seria a reação da igreja. Porque Deus já sabia quem Pedro era. Agora, Deus está querendo saber quem é a igreja. Pastor, hoje está começando a campanha da família. E a temática da campanha é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vim pregar sobre isso mesmo. Sobre o quê? Para dizer para você: essa situação que está acontecendo com o teu Pedro não é para saber quem ele é, porque Deus já sabe quem ele é. Agora, Deus está querendo saber quem nós somos quando o nosso Pedro não está debaixo dos nossos olhos. Agora, Deus está querendo saber quem nós somos quando o Pedro escapou das nossas mãos. Agora, Deus está querendo saber quem nós somos, já que Pedro se distanciou. Mas eu tenho uma palavra para essa igreja, e a palavra é: a igreja não vai entrar em desespero. O pastor já falou e eu vou corroborar com o que ele disse. Nós vamos pegar hoje as nossas ansiedades, vamos lançar sobre ele e vamos para o nosso campo de guerra. Vamos descer para a oração, porque Pedro ainda está vivo. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Oh, aleluia. Herodes está apostando que algumas pessoas que estão aqui vão abandonar Pedro agora. Herodes está apostando que alguns Pedros já eram por aí afora. Herodes está apostando que nós vamos abrir mão de Pedro, mas para a vergonha dele, para a glória de Deus, a igreja não vai baixar a guarda. A igreja não vai baixar a guarda. Oh, Jesus. Quem me conhece já sabe que não tem brincadeira e nem enfeitação, mas existe, irmão Cláudio, um convite de Deus para essa segunda-feira. E o convite de Deus é: não é hora de recuar, bora para a guerra, meu filho, bora para a guerra, minha filha. Já se alegrou, agora levante a sua cabeça, sacode essa poeira e vamos para a guerra. Vamos, aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Herodes está esperando mesmo. A campanha da família começando e o negócio virou ao contrário. Herodes, filho. Herodes, moça. E daí, pastor, por que Deus permitiu? Porque Deus quer ver o que você vai fazer agora. Porque enquanto estava no teu controle, você dominava. Enquanto estava na tua mão, era você
Pedro está preso. E a igreja? Vamos fazer o quê? Reclamar? Não resolve. Vamos postar então? Vamos para o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações virou status do WhatsApp, stories do Instagram. Não. Vai fazer o quê? Vamos orar, gente. Para onde nós vamos? Gente sem direção, corre para a porta da casa de Herodes, com faixa dizendo: libera Pedro. Gente sem direção, vai para a casa de Herodes e diz: se quiser eu faço até uma aliança, mas libera Pedro. Mas quem gosta de oração, envolvido na oração, vai dizer: não tem acordo com Herodes. Não deu a mensagem, Michel. Não tem acordo com Herodes, pastor Alessandro. Se Herodes estiver esperando a Assembleia de Deus em secretário fazer acordo para ele liberar Pedro, ele perdeu a viagem, porque não tem acordo na igreja. A igreja vai para a oração. Aleluia. Fala, quem quiser reage agora. Não tem acordo com Herodes. Não tem acordo com Herodes. Não tem troca com Herodes. A igreja não depende de favor de Herodes. A igreja está na oração. Aleluia. Glória a Deus. Tem língua estranha no altar, gente. Tem língua estranha no altar. E eu quero ser boca de Deus aqui. Enquanto essa igreja está nesse momento de oração e adoração, Herodes vai perder a terra. A igreja não vai fazer aliança com Herodes. A igreja não vai. Mas Pedro está preso, Leão. Reclamar não resolve. Bora orar. E aí eles se reúnem na casa da Maria e eles vão orar. Oração de guerra. Que tem hora que tem que ser no grito, gente. Você lembra da mulher cananeia que vem andando gritando atrás de Jesus? E alguém diz assim: não grita não. Mas ela sabe o problema que ela tinha em casa. Chora não, mas você sabe a guerra que você tem em casa? Não grita não, mas você sabe a guerra que você tem em casa. E eu digo lá na igreja e vou dizer aqui: quem sabe o que quer sabe a força que tem que fazer. Tem gente que vai ter que gritar, Ana, mas gritar até perder a voz, porque eu vou perder a voz, mas não vou perder a guerra para Herodes. Glória. Vou perder a voz, mas a minha casa será alcançada. Aleluia. Está orando. A Bíblia diz que de repente um anjo desce na prisão onde Pedro estava. Vou falar isso aqui muito rápido. São algumas coisas que acontecem, mas muito rápido. A igreja está orando e o anjo do Senhor desce. Isso aqui é perfeito, né? Porque se a igreja reclama, o anjo não desce. Se a igreja murmura, o anjo não desce. Se a igreja posta a reclamação, não acontece nada. Mas quando a igreja colocou o joelho no chão, Glória a Deus. o mundo espiritual todo começou a se movimentar. Oh Jesus, eu sinto a tua graça aqui. Eu sinto a tua graça aqui. Eu sei que tem uma guerra de Herodes contra a igreja, mas eu sinto a graça de Deus aqui. Herodes não vai prevalecer. A igreja colocou o joelho no chão e falou: quer saber, Herodes? Só quem pode arrancar Pedro da tua mão é Deus. Então a igreja vai falar.
pode ser que enquanto nós estamos aqui agora, nós não estamos vendo, mas não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. E pode ser que enquanto nós estamos aqui agora, o anjo do Senhor esteja descendo. 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 Descendo onde Pedro está. E eu não sei quem é o teu Pedro, mas você sabe. E eu vim pregar para você, para poder lhe dizer, enquanto a igreja está aqui, Cecília, o anjo do Senhor, aleluia, ele vai descer. Pastor, eu não estou vendo nada, mas está acontecendo. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas está acontecendo. O mundo espiritual está em movimento. O anjo desceu na prisão que Pedro estava. Pedro dormindo, 16 soldados cuidando dele, todos os 16 dormindo, Felipe. O anjo vai onde Pedro está, toca em Pedro e acorda ele. Eu preciso falar isso daqui, não dá para fugir disso da mensagem. A igreja está vendo alguma coisa, gente? Mas Deus está fazendo. A igreja não viu nada. Os homens dormiram na mesma hora. Qual é o problema? O problema é que a gente quer ver primeiro. Mas Deus me trouxe para pregar para alguém aqui. E a resposta é: enquanto você estiver buscando ver para depois crer, você nunca vai ver. Mas quem acredita, vai chegar a hora que os teus olhos irão contemplar. Aleluia. O anjo desceu, acordou Pedro, 16 homens dormindo. O anjo tocou em Pedro e falou para ele: levanta! E a Bíblia diz que as algemas que o prendiam se soltaram nas suas mãos. Gente, percebeu que não é que Pedro não queria sair dali, ele só não tinha como sair. Percebeu que hoje o teu Pedro de repente combinou de vir para esse culto com você? E aí em cima da hora ele falou: não vou. E você falou: poxa, conta do trabalho, chega desanimado, passa mal e não vem. Aí a gente diz: ah, é porque não quer compromisso. Não, é algema. Mas para os crentes ligados, eu tenho uma palavra para lhe entregar aqui. Você não está vendo, mas o anjo já desceu. Já botou 16 homens para dormir. Já acordou Pedro. Pedro já está de pé. E aquilo que o prendia não prende mais. Aleluia. Levanta a mão e deixa eu profetizar. Todas as algemas estão caindo por terra agora. Glória a Deus. Todas as Aleluia. algemas, no poder do nome de Jesus, caiam por terra agora. Aleluia. Oh, meu Deus, se você pode, abra essa boca para adorar o nome dele. Enquanto a igreja está aqui, as algemas estão caindo. Deixa eu correr. Obrigado, Jesus. O anjo despertou Pedro. As algemas caíram. E agora? Vai embora? Não. Pega tudo que é teu, Pedro. Pega tua sandália, pega tua capa, pega teu cinto. Porque quando Herodes prende Pedro, Carol, ele fez questão de falar: me dá tua capa, me dá teu cinto. Mas quando Deus vai arrancar Pedro da prisão, ele falou: não vai sair desse jeito não. Pega a tua capa, pega teu cinto, pega a tua sandália. Para quem não entendeu, eu vim aqui para explicar mesmo. Quando Herodes prendeu, ele falou: me dá sua capa, me dá seu cinto, me dá sua sandália. Ou seja, tudo que era teu agora pertence a mim. Herodes dizendo. Mas quando Deus vai libertar Pedro, ele falou: Pedro, se Herodes achou que ele tinha tomado tudo que era teu, eu te devolvo agora. Pega a tua capa, pega teu cinto. Glória a Deus. Aleluia. Pega tua capa, pega teu cinto, pega tua sandália. Vou de novo. Pega tua capa, pega teu cinto, pega tua sandália. Já que levantou a mão e abre a boca, pega teu cinto, pega tua capa, pega tua sandália. E Deus dizendo:
diz: passaram pela primeira e pela segunda guarda, vieram de frente com a grande porta, ou o portão de ferro. E aí a Bíblia diz: e eles foram andando, e o portão, ou a grande porta, e a igreja não viu nada. O anjo já desceu, gente, já acordou Pedro, já soltou as algemas, já devolveu tudo que Herodes tinha pego, já passou pela primeira guarda, Aleluia. já passou pela segunda guarda, já abriu a porta que deixou ele de frente para a rua, e você não deu glória a Deus ainda. Glória a Deus. Vou profetizar para poder encerrar. É Deus usando a minha boca para poder dizer: tem coisa acontecendo enquanto a igreja está orando. Aleluia. Tem coisa acontecendo enquanto a igreja está orando. Eu não sei quem gosta de oração, mas há poder na oração da igreja. Há poder na oração da igreja. Glória a Deus. Chegaram na rua. Chegaram na rua. A Bíblia diz: ele está achando que aquilo é um sonho. Olhou para um lado, olhou para o outro. E cadê o anjo? Sumiu. Meu irmão, esse meu Edmar que eu falei, foi curado lá naquele banco de madeira, né, Ana? E ele conta o testemunho dele dizendo: foi curado e se desviou. Pergunta: se Deus é onisciente, sabe de tudo, sabia que ele ia desviar, por que curou? Deus fez o que era para Deus fazer. Agora daqui para frente é responsabilidade sua. Deu tempo para ele voltar ainda, depois de tanto tempo distanciado, voltou. Agora deixa eu te falar uma coisa: por que o anjo só vai com Pedro até ele chegar na rua? Porque era a única coisa que Pedro não conseguia fazer. E não adianta a gente colocar na conta de Deus aquilo que é para nós fazer. Aleluia. Falaram, Jesus. Vou repetir: não adianta colocar na conta de Deus aquilo que eu tenho que fazer. O anjo desceu, colocou 16 homens para dormir. O homem soltou as algemas. O homem devolveu aquilo que o anjo devolveu, aquilo que ele tinha perdido. Passou com ele pela primeira, passou com ele pela segunda guarda, abriu a grande porta e agora ele está na rua. E a resposta é: agora é com você, Pedro. Por quê? Porque a responsabilidade de Deus é fazer por Pedro aquilo que Pedro não consegue fazer. Como a igreja orou, o anjo desceu e fez o que Pedro não conseguia fazer. Por quê? Porque a oração tem poder de abrir aquilo que nós não temos chave para poder abrir. A oração tem poder de libertar quem nós não conseguimos libertar. Glória a Eu estou Deus. pregando hoje, está começando o mês da família, a palavra é essa. Não adianta falar com ninguém, é melhor botar o joelho no chão, é melhor clamar nessa Sim, meu noite. Deus. Fique de pé comigo, por gentileza, que você lembra. Aí ele não fala. A gente olha e parece que o trem está piorando. Só comigo que é assim, né? A gente olha e parece que intensificou, ficou pior. É Deus dizendo: porque se eu falar, você vai fazer corpo mole. Te trouxe nessa segunda-feira para você entender que a guerra é guerra mesmo. É guerra. E qual é o segredo dessa guerra? É não parar de orar, é não fazer corpo mole, é não abandonar, é ir para cima. Fechei, a Bíblia diz: a igreja está orando. Pedro vem. Quando ele chega, tem uma moça por nome Rode. Santo. E percebe que tem alguém no portão e ela vai. Quando ela chega, ela escuta a voz de Pedro, ela não abre, ela volta correndo. Chega dentro de casa e diz: gente, Pedro tá aí, feriado. E alguém fala: não pode ser Pedro. Por quê? Porque Pedro está preso. Gente, mas a igreja está orando para quê? Vou falar essa baixinho. Existe surpresa para a igreja que ora. Aleluia. Vocês sabem que eu não brinco de falar as coisas, mas eu estou com uma palavra no meu coração para liberar sobre essa santa igreja. E a palavra é: a surpresa para a igreja que está em oração.
esclareceu tudo. Só mais uma vez, porque senão eu sei que fica chato fazer isso toda hora. Mas olhe para alguém do teu lado e diga: você não está vendo nada. Você não está vendo Não, nada. gente, só fiz 2 vezes, mas fala mais forte. Diga: você não está vendo nada. Você não está vendo nada. Agora grita: mas Deus já está fazendo tudo. Mas Deus já está fazendo tudo. Você não está vendo nada, mas Deus já está fazendo Glória, 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 glória. A gente não está vendo, gente, mas olha quanta coisa já aconteceu. Eu estou falando aqui com alguém que está orando por Pedro, mas com certeza também tem Pedro aqui. Quem é o Pedro? O Pedro está preso, irmão. E a igreja está orando por você, Pedro. Aleluia. Estou falando Pedro que eu não sei teu nome. Para dizer para você, você percebeu que o que a oração fez na vida de Pedro, ninguém conseguiria fazer, Léo? De onde Deus tirou Pedro? Da prisão. Falei pro Leozinho, gente, onde o Leozinho bateu de moto, pararam, todo mundo que bate de moto morre. Ele falou que ele nem imaginava que ele tinha tanta elasticidade, ele viu a perna dele aqui, ó. Foi quem, gente? Foi Deus que guardou. Porque eu perdi um sobrinho, com 16 anos, teoricamente com algo muito menor. Morreu. Então deixa eu falar com você, Pedro, porque eu não vou carregar a responsabilidade dos outros. Você sabe que tem livramento se não fosse Deus. Aleluia. Você sabe que teve gente que foi e você ficou. E a pergunta de Deus é: até quando? Você percebeu que Pedro, quando está livre, ele corre para a casa da irmã Maria? Porque ele entendeu: o que me libertou veio dessa casa. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. A tua vida é por causa da oração dessa igreja. Sem gastar e investir muito tempo, porque eu já estourei meu horário. Onde está a primeira pessoa? Quem é de oração me ajuda. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor te chama. Aleluia. O Senhor te chama nessa noite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. A decisão é tua. Te libertar é Jesus que vai fazer. Aleluia. Glória seja dada ao nome. Vamos estar orando aqui, irmãos. Vamos estar orando por essas vidas que estão aqui na frente. Aleluia. É a melhor decisão que vocês tomaram, é essa. Entregar a vida para Jesus. Aleluia. Servir a Jesus. Aleluia. Essa é a melhor decisão que uma vida pode tomar. É de servir a Jesus. Pai, em nome de Jesus, chegamos à tua presença. Aqui, Senhor, estão, Senhor, duas vidas que tomaram a decisão, Senhor, de te servir. Pai, te peço agora, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, escreve o nome no livro da vida. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que, Senhor, tem aprisionado. Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Liberta, Senhor. Aleluia. Que essa decisão, Senhor, seja uma decisão sincera. Senhor, trabalha nessas vidas. Vai trabalhando, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não é